gente vai falar sobre contraste e semelhança. O contraste está na fidelidade da mulher que usou o perfume de alabastro e na infidelidade de Judas quando ele traiu Jesus, e a semelhança está na atitude de ambos para colaborar com o cumprimento da missão de Jesus quando ele veio. Então, quando Jesus está na mesa ceando com os discípulos, ele diz para eles que um deles o trairia. Então ele diz assim: é um dos 12, é alguém que come do mesmo prato que eu, da mesma tigela, do mesmo pote, enfim, não sei como é que tá na sua tradução, mas ele quer dizer que é alguém que come no mesmo prato que ele. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre as primeiras atitudes e características de Judas, e depois algumas características e algumas atitudes da mulher do perfume de alabastro. Então, sobre Judas, a gente percebe que ele era um dos 12. Jesus quis dizer o seguinte: ele é um dos meus, ele é um dos que eu escolhi, ele é um dos 12. Então, às vezes a gente é traído por uma pessoa próxima, uma pessoa que está à nossa volta, que tem acesso a gente, que tem intimidade com a gente, e a gente fica um pouco abalado com isso, nos faz mal, mas eu quero te levar a pensar que a gente tem que ter um pouquinho mais de otimismo com relação a isso. Mas Jesus também passou por isso, Jesus também foi traído, só que a gente tem que ter uma visão um pouquinho otimista em pensar que ele foi traído por um de todos os 12 que ele escolheu. Então não foi 11, foi apenas um. Então essa coisa dele ter enfatizado que um de vocês vai me trair, isso me faz pensar que ele quer dizer assim, é um, né? Não são todos, não são os 12, mas é apenas um. E outra coisa que Jesus falou ali na mesa para os discípulos é: ele come do mesmo prato que eu. Isso nos mostra uma expressão de intimidade. Ele quis dizer assim: essa pessoa, ela tá próxima a mim, essa pessoa, ela anda comigo, essa pessoa, ela convive comigo, essa pessoa, eu partilho dos meus segredos, eu compartilho de intimidade, porque naturalmente você aí não divide o teu prato, não divide a tua casa, não divide a tua comida, não divide a mesa com uma pessoa desconhecida, com uma pessoa que você não tem confiança. Então Jesus quis dizer o seguinte: é um dos 12, é um dos meus, e é uma pessoa que come do meu prato, é uma pessoa que está próxima de mim, só vai me trair. Então pensa que Jesus passou também por isso. Então quando você perceber que você foi traído, não considere isso como o fim do mundo, como a gente tem o costume de pensar, que as pessoas, elas erram com a gente, as pessoas nos traem, e isso acaba sendo fatal, isso nos desmotiva, isso nos leva muitas vezes à depressão, isso nos desanima, mas Jesus também passou por isso, e isso era necessário para que se cumprisse o propósito dele aqui. E no meio dessa coisa de compartilhar da confiança, de compartilhar segredos, quando Jesus, ele explicava as parábolas para as multidões, ele revelava no íntimo essas parábolas, ou seja, ele revelava os mistérios do reino. Então isso também demonstra que Jesus confiava naqueles 12, Jesus acreditava no potencial daqueles 12, mas a atitude de Judas foi egoísta, a atitude de Judas foi pensando em algo que beneficiaria somente a ele e não aos 12, e não que prejudicaria Jesus. Uma coisa muito importante que eu quero falar para você hoje é que nós sempre teremos pessoas à nossa volta, nós sempre teremos pessoas que às vezes vão nos sabotar ou vão nos perseguir, mas se você percebe alguma característica de egocentrismo demais numa pessoa à volta de você, de uma pessoa que é oportunista demais, comece a orar por essa pessoa, não afaste ela de você, não distancie ela, mas seja luz para essa pessoa, comece não a trazer mais para perto de você, mas comece a orar, comece a pedir orientação de Deus para você entender quais são as intenções dessa pessoa, e aceite o processo, porque muitas vezes essa pessoa, ela te trai, mas ela faz parte de um processo de crescimento, ela faz parte de um processo de evolução da tua caminhada. Isso também é importante. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as características da mulher que usou o perfume para ungir Jesus. Aquela mulher, então, ela foi advertida, ela foi questionada quando ela usou o perfume que para eles era tão caro, né, naquela época, para ungir Jesus. Eles consideraram aquilo um desperdício. E o que eu quero te falar com isso? Muitas vezes as pessoas, elas não conhecem o propósito, elas não sabem para quê, elas não sabem qual a tua motivação para fazer isso. A Bíblia diz em seguida que Jesus se agradou daquilo que ela estava fazendo e Jesus mesmo defendeu ela. Às vezes é necessário que a gente tampe os ouvidos para as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que começam a colocar em dúvida o propósito de Deus, e usar dessa sabedoria, pedir essa sabedoria para o Espírito Santo para que a gente se mantenha focado, mas para executar principalmente aquilo que Deus está fazendo, porque o importante é a missão que Deus nos deu, o importante é agradar o coração de Jesus e fazer aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. E diferente de Judas, ela usou o que era valioso para ela a favor de outro, enquanto Judas, ele usou o outro a favor do seu benefício próprio. Então aqui a gente percebe um contraste bem gritante
entre as atitudes dos dois. Só que aí a gente chega na semelhança. O que tem de tão semelhante nessas duas figuras? Primeiro é que o cenário ele era diferente, mas o ambiente era o mesmo. Então, quando ela foi e ela fez ali o sacrifício, ela sacrificou aquele perfume para Jesus. Jesus ele estava à mesa. E quando Jesus anunciou que um dos 12 o trairia, ele também estava na mesa. A mesa, ela traz pra gente essa sensação de intimidade, essa sensação de proximidade entre ele e as pessoas que estavam à volta dele. E a segunda semelhança entre Judas e ela é que ela fez o que ela poderia, ela ungiu o meu corpo, ela preparou o meu corpo para o sepultamento. Em capítulos anteriores, que você já leu e você está acompanhando aqui, Jesus dizia assim que era necessário que o Filho do Homem morresse, era necessário que ele passasse por aquelas coisas. Então, era necessário que Judas o traísse para que ele cumprisse o propósito dele. Então, a semelhança entre eles era essa. Assim como ela sacrificou o perfume, ungindo o corpo de Cristo e preparando para o sepultamento, Judas também fez essa parte dele no processo. Não foi legal a parte que ele fez, mas era necessário, a traição foi necessária para que realmente Jesus fosse sacrificado e fosse entregue, né? Então, o que eu quero finalmente concluir é que realmente a gente não tem como se livrar disso. Haverão pessoas sim que estarão sempre à nossa volta, pessoas próximas, a gente vai se decepcionar sim, nós somos humanos, mas ao mesmo tempo que vão ter pessoas que vão nos trair, que vão virar as costas e vão nos decepcionar, ao mesmo tempo Deus vai trazer pessoas que vão nos cuidar, entender a nossa necessidade, que vão nos ajudar no nosso processo, que vão nos empurrar para mais perto do propósito e da nossa missão aqui na Terra. Então, o Alicerce termina aqui, até o próximo vídeo.